Estamos no EAC, no Encontro de Atividades Científicas. Eu sou a Priscila Inoue, aluna do mestrado em Ortodontia pela Anhanguera Uniderp. Meu orientador é o professor doutor Márcio Rodrigues de Almeida. O nosso trabalho faz uma avaliação tomográfica de reabsorção radicular e perda óssea nos incisivos superiores, após a correção de uma classe 2 com mini-implantes instalados na crista infrazigomática. É um estudo clínico prospectivo. O estudo passou pela aprovação do Comitê de Ética e aí sim foram selecionados os pacientes que participariam do estudo. Os pacientes eles precisariam ter uma maloclusão de classe 2 de Engel. Foi selecionados pacientes de ambos os gêneros, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, e eles tinham entre 11 e 17 anos de idade e realizaram tomografias computadorizadas previamente ao início do tratamento. Todos os pacientes foram submetidos a um tratamento ortodôntico com aparatologia fixa. Mini-implantes extra-alveolares foram instalados na crista infrazigomática de todos os pacientes, com a finalidade de fazer a correção da classe 2. Novas tomografias computadorizadas foram realizadas para poder fazer a comparação entre o T1, que é a tomografia inicial, e a T2, que é a tomografia após a completa correção da classe 2. Para a avaliação da reabsorção radicular dos incisivos, as imagens foram posicionadas de modo que o dente a ser mensurado estivesse com seu longo eixo paralelo ao plano sagital, possibilitando assim obter uma medida linear, referente à distância entre a borda incisal e o ápice radicular de cada dente. Mediu-se na tomografia inicial e na tomografia T2. E aí sim comparar se houve ou não reabsorção radicular naquele elemento. Para a avaliação da estrutura óssea, foi avaliado o nível ósseo vertical por vestibular e por lingual, determinado como a distância entre a crista alveolar e a junção cemento-esmalte dos incisivos superiores. Como ilustrado na figura, foram realizadas 3 medidas, tanto por vestibular quanto por lingual, a nível cervical, no terço médio da raiz e a partir da região média da raiz ao nível apical. Os dados foram descritos por média, desvio padrão. Para verificar a normalidade dos dados quantitativos, foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para comparação entre T1 e T2, nas variáveis com distribuição normal, foi utilizado o teste T pareado, e nas sem distribuição normal, o teste não paramétrico de Wilson. Para comparação entre os gêneros nas variáveis com distribuição normal, foi utilizado o teste T de Student, e nas sem distribuição normal, o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para a correlação entre a movimentação dentária e a reabsorção e as alterações ósseas, foi utilizado o coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman, pois os dados não passaram pelo critério de normalidade. Em todos os testes foi adotado o nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que todos os pacientes apresentaram correção da classe 2 em um período médio de 7,7 meses, para mais ou menos 2. Foram observadas alterações estatisticamente significantes nas seguintes mensurações. Os incisivos retraíram 4,7 mm e inclinaram lingualmente 13,42 graus. Os molares foram distalizados 4 mm, com inclinação distal de 11,29 graus e intruíram 1,22 mm. O overjet e overbite apresentaram uma redução de 3,67 mm e 2,76, respectivamente. O comprimento dos incisivos diminuiu em média 0,83 mm. Houve também um rebaixamento no nível ósseo cervical vestibular de 0,5 mm e lingual de 0,6 mm. A distância horizontal apical por vestibular diminuiu 1,13 mm por lingual e aumentou 1,23 mm por vestibular. Não houve dimorfismo sexual. A distalização em bloco do processo dento-alveolar superior com mini-implantes extra-alveolares instalados em crista infrazigomática foi eficaz no tratamento da classe 2 em todos os pacientes. Ocorreu uma distalização efetiva, redução do trespasse horizontal e vertical, com uma inclinação descontrolada nos molares e incisivos superiores, com a ocorrência de reabsorção radicular e modificação na estrutura dos ossos adjacentes, mas clinicamente insignificantes.